Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo de número 18, versículo de número 37. Segunda Reis, capítulo de número 18, versículo de número 37. Maravilha de Deus. Louvado o nome do Senhor. Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, eu espero. Amém? Está escrito assim: então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabizaque. Amém, irmão? Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo, mais uma vez eu te agradeço. Tu és o Deus poderoso, fala conosco, porque o Senhor é o Deus que fala nossos corações. E eu creio, meu Pai amado, que os teus ouvidos estão inclinados para este lugar. Abençoe a todos, e em nome do Senhor, sempre glorificado. Quem pode dizer amém? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amado, nós temos uma palavra de Deus aqui nos nossos corações, a qual tem trazido na nossa mentalidade o agir de Deus na vida das pessoas, daqueles que creem, e os planos e os propósitos de Deus. Sabemos que o Senhor é o Deus que opera no tempo mais difícil da nossa vida. Ele é o que opera de maneira maravilhosa. E nós temos aqui o exemplo bíblico, da qual tem chamado a minha atenção. Por quê? Porque em meio aos reis de Israel que foram levantados, muitos se destacaram, principalmente Davi. Ainda que alguns chamam Josias do melhor rei, alguns porque admiram ele por motivo dele reinar criança ainda, e ele recebeu os conselhos e determinar ali a destruição dos ídolos e de toda adoração falsa. Mas Deus reclina por Davi. Interessante é isso. Deus, o coração de Deus está sempre por Davi. E nós vemos que após Davi, o seu filho Salomão permitiu a adoração no seu final de seus dias das idolatrias. E as idolatrias foi acarretando problema para Israel. Porque todas as vezes que você deixa de servir a Deus para servir a idolatria, Deus não é Deus que se afasta de você. É nós que se afastamos de Deus. E por causa disso, a primeira profecia que Salomão recebeu foi de um profeta. Ele rasga, chega diante de Jeroboão, o rei, e ele então entrega a profecia de Deus a Jeroboão, e pega umas vestes e rasga em 10 pedaços. E ali então ele entrega a profecia que Deus estava entregando 10 tribos para Jeroboão, porque Salomão não foi reto diante de Deus até o final. E o próprio profeta diz: olha, eu vou levar esses 2 pedaços que ele contou em 12, trazendo sobre as 12 tribos de Israel. Ele falou: esses 2 pedaços eu vou entregar para o filho de Salomão, para Roboão, que acabou de reinar, ou para Salomão, perdão. Depois o filho reinou. E chega para Salomão e entrega nos pés de Salomão o que Deus tinha determinado. E ele diz bem claro:
Essas duas tribos é por causa do amor que eu tenho ao teu pai Davi, porque senão nem esses dois se tinha. Por isso, pela palavra, Deus tinha confirmado. E aí nós temos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Quem está entendendo, irmão? Porque se dividiu de uma forma tão grande que Deus deu para Jeroboão, porque Jeroboão até aquele momento estava firme com o Senhor, não estava adotando o que Salomão tinha adotado. E o interessante é que depois do tempo, é claro, ele também se corrompeu, e nós sabemos que virou a terra de Samaria, o lugar dividido. O povo de Israel foi dividido. E aí então a idolatria começou a pegar de uma forma tão grande que os reis que se levantavam também caíam na idolatria. Alguns caíam na idolatria por causa de Faraó, alguns caíam na idolatria por causa dos costumes que foi ensinado pelos reis. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto o nosso coração estiver diante de Deus, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus é conosco, é contigo. Não importa se a situação do mundo, do planeta, esteja corrompido pelas pessoas mal, Deus sempre vai guardar a tua igreja. Jesus foi o que mais nos alertou. Ele diz: Israel, Israel, quantas das vezes eu quis guardar você debaixo das minhas asas, e vós não quisesses ouvir. Jesus deixou bem claro o que estava acontecendo ao povo. E agora acontece que quando o rei Ezequias, não é Josias, é o rei Ezequias, ele se levanta como rei, ele então pretende servir a Deus. Ele pretende largar toda a idolatria de lado e servir com amor, e servir com força o rei. E a primeira coisa que esse rei Ezequias fez, a Bíblia vai nos dizer aqui, que ele derrubou o poste sagrado, a serpente de bronze, da qual Moisés tinha levantado no deserto, quando o povo pecava, quando o povo se distanciava diante de Deus. Deus permitiu uma praga da serpente, e todos aqueles que eram mordidos da serpente, alguns morriam, outros ficavam febril. Então o povo pediu para Moisés orar, e Moisés orou, e Deus falou: olha, você coloca uma serpente de bronze, porque todos aqueles que olhar para a serpente será curado da mordida da serpente. Amém, querido? E isso aconteceu. A Bíblia diz que muitos foram curados, muitos foram restaurados ali. É por isso, meu querido irmão, que o povo, quando ele recebe alguma coisa de Deus, ele fala assim para Moisés, versículo de número 4, quando o próprio rei Ezequias, ele derrubou a serpente, olha só, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou o poste sagrado, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Deus Tuzã. Ou seja, fez daquilo uma idolatria. Por isso que Ezequias derrubou não somente a serpente, Margarete, ele fez uma limpeza daquele lugar. Ele estava falando para todo o povo que somente havia um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nós deveríamos adorar, exaltar. Ele destrói aquelas colunas de bronze. Quem está entendendo da glória a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes quando nós determinamos a servir a Deus, todas as vezes que nós não olhamos para a aparência, nem pela circunstância, nem daquilo que está aí, prontificamos a adorar a Deus, saiba de uma coisa: você vai adquirir muitos inimigos.
inimigos. Você vai adquirir muitos inimigos, mas não tem problema. O fato da sua renúncia ao pecado é se unir ao Deus Todo-Poderoso. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Não importa o que você esteja passando, lembra-te destas palavras, porque muitas das vezes o que acontece conosco acontece por vontade de Deus ou por permissão de Deus. Nada acontece por acaso. É por isso que quando um se resolve a se levantar, Deus então começa a interceder pelo teu povo. A Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe, o rei da Síria, ele se levanta contra todos os povos. A Bíblia diz que os sírios começam a vencer as cidades de circunvizinhança. Ele chega até mesmo às 10 que Deus tinha separado, e a Bíblia diz que ele também vence a todos aqueles. A Síria estava se tornando forte, ninguém poderia impedir. Por que aposta? Porque Deus estava com os sírios? Claro que não. Mas é que as casas, os lugares onde os sírios tinham vitória, é onde o povo era e tinha se entregado à idolatria, Margarete. Se entregado e Deus permite que as situações comecem a acontecer. É uma permissão de Deus. E aquele que está obtendo vitória no pecado, ainda achando que é Deus que está com ele, que é ele que é o Todo-Poderoso, como foi dito aqui. Não, meu querido irmão, é porque Deus permite. A permissão de Deus é perecível. Quem está entendendo? Da glória a Deus. E acontece então que Senaqueribe pretende entrar, aleluia, na cidade de Ezequias, a Margarete. Agora nós enfrentamos o Egito, nós enfrentamos, agora vamos enfrentar, vamos ver se ele tem Deus, vamos ver se o Deus dele vai protegê-lo, vamos ver. E isso acontece. A Bíblia diz que no 14º ano, lá em 2 Reis, capítulo de número 18, no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e a conquistou. Olha só. Então Ezequias, o rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria: Elaquis, rei. Olha o que o rei de Judá falou, porque ele não queria brigar, ele não queria que ninguém morresse, sabia que aquele exército era poderoso e podia destruir. Olha o que ele fez, preste bem atenção: rei, pare de atacar-me, e tudo que exigires de mim pagarei. O rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Então o recado foi dado: pare de nos atacar, eu darei o que vocês pedirem. Aí o rei pediu prata e pediu ouro, mas a confiança nunca pode estar no homem, a confiança nunca pode estar no despósio. Quem está entendendo, meu querido irmão? Não é com dinheiro que você vai obter uma segurança, não é com seus tesouros que você vai ter. A Bíblia vai nos dizer que o próprio rei da Síria, preste bem atenção, ele falou: pode mandar os tesouros, pode mandar as pratas. E o rei, para proteger o teu povo, foi até no templo de Deus, arrancou os ouros, arrancou as pratas, até mesmo das colunas, ajuntou o tesouro e mandou para o rei da Síria, para que não pudesse vir atacar ele. Mas o que você vai fazer negócio com bandido, irmão? Como é que você vai fazer negócio com pecador? Como é que você vai falar: não, eu vou dar as minhas pérolas aos porcos? Meu querido irmão, é
Mas o que as pessoas de hoje em dia pensam? É melhor comprar bebidas alcoólicas, é melhor bagunçar, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. Ele gasta todo o seu tesouro com os porcos. Desculpa falar isso. Esquece da casa de Deus. Não que eu não possa me divertir com a família de vocês. Estou falando de uma forma a qual você entra em atributo com o teu inimigo. Com o inimigo a gente não coloca as mãos, a gente ora. Quem está entendendo? Da glória a Deus. Olha o resultado do rei da Síria quando recebeu o tesouro. Preste atenção no que ele falou. Aleluia. Quando ele pediu isso, assim deu Ezequias, versículo 15, da prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. Nesse tempo Ezequias arrancou o ouro das portas do palácio do Senhor e dos batentes, o ouro de que ele mesmo os cobrirá, e o deu ao rei da Síria. Versículo de número 17. O rei da Síria enviou de Laquis, Tartã, Rabés, Ari e Abisaque com um grande exército ao rei Ezequias em Jerusalém. Subiu Jerusalém e pararam ao pé do aqueduto do açude superior, que está junto ao caminho do campo de lavandeiro. Então o rei da Síria, depois que recebeu aqueles tesouros, ele chamou um grupo de demoniados. Pensa, irmão. Ele chamou um grupo de cabeção de endemoniado e falou assim: agora você vai lá, vai mostrar para ele que ninguém me compra, não. Eu vou destruir, acabou, já estou determinando a destruição. É assim, eu vou destruir. Mas aí o que acontece? Toda a cidade de Judá é fortificada com a muralha. Eles pararam com um pouco de exército só para dar notícia. E em vez de ele falar em aramaico, que era somente para discussão ou conversar um do outro, eles falaram na linguagem judaica, na linguagem hebraica. Porque a intenção de Rabisaque era que não somente aqueles líderes de Israel perecessem com medo, mas que todo o povo pudesse ouvir, que todo o povo pudesse entender a afronta. E olha só o que eles disseram aqui, prestem bem atenção. Aleluia. Eles chamaram o rei, e ele aqui, filho de Uquias, o mordomo, Samuel, escrivão, e Joás, filho de Asaf, o cronista, saíram-lhe ao encontro. Olha aqui o Rabisaque, esse endemoniado. Olha o que Rabisaque disse, versículo de número 19. Rabisaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é esta que tens em tuas palavras? Dizem que tem estratégia e poder para a guerra, mas são, porém, palavras vãs. Em que confias, que contra mim te revoltas? Confia nesse bordão de cana quebrado que é o Egito, no qual, se alguém se encostar, lhe perfurará a mão e transpassará assim e Faraó, o rei do Egito, para que com todos os que neles confiam. Olha só: se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, não é este aquele cujos santuários e cujos altares Ezequias tirou, dizendo: a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, assim um desafio de meu senhor, o rei da Síria: darei a ti 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para ele. Então a afronta dele é o seguinte: você está confiando em quem? No Egito? Você está confiando em quem? Nesse seu Deus aí? Você está confiando no seu Deus? Deixa eu falar uma coisa. Vamos fazer um desafio aqui. Fala para Ezequias. Vamos fazer um desafio. Eu vou dar 2.000 cavalos para ele, se ele tiver 2.000 valentes para montar o cavalo.
Só para você ver que o seu exército não vale nada. O exército de Judá não vale nada. Quem está entendendo? Da glória a Deus, irmão. Se levantou contra o próprio Ezequias e o seu reinado, e se levanta agora contra o Deus poderoso. Eles se levantam para destruir, para aniquilar, para acabar. A afronta veio direto. Preste atenção. Eu não sei se você está recebendo a afronta de Satanás. Eu não sei se você está recebendo a afronta de pessoas até. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o tamanho da dificuldade que você está passando. Não importa o tamanho da dificuldade. Aleluia. Saiba que o Deus que você serve, Ele vai te proteger, Ele vai te livrar, Ele vai te dar a vitória, porque não tem ninguém maior do que nosso Deus. Levante a mão da glória a Deus. Mal ele sabia, mal você sabia que a vitória que ele teve foi por permissão de Deus por causa do pecado e da idolatria, Margarete. Mas agora ele está de frente do rei que adora o Senhor, que derrubou os postes ídolos. Agora está na frente de um crente verdadeiro. Levante a mão da glória a Deus. Um crente que renunciou. Levante a mão da glória. Se você é verdadeiro, prepare-te para a vitória. Prepare-te, Deus vai andar lado a lado contigo. Você não precisa mudar. Continue adorando a Deus desse jeito. Continue adorando ao Senhor. E eles começaram. Eles poderiam ali afrontar aquele povo. Além do mais, ele disse: sobe-se o Senhor contra este lugar para destruir. Foi o Senhor que me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Uquias, aleluia, e Sabená e Ajoá e Rabizaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está acima. Ele diz: olha, se você quer afrontar, afronta, mas fale em judaico, não fale em aramaico. Ninguém precisa ouvir essas besteiras que vocês estão falando. Quem está entendendo, irmão? O povo não precisa ouvir. Sabe o que ele respondeu para ele? Olha o que ele respondeu. Rabizaque, porém, ele respondeu: mandou meu senhor só teu senhor a ti? Olha só, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados em cima do muro, para que convosco coma as suas fezes e bebam as suas urinas? Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico: ouve a palavra do grande rei da Síria. E aí ele começou a dizer para que o povo se entregasse. Começou a falar e a prometer coisas para eles. Quem está entendendo, meu querido irmão? É assim. Você está pensando com a pessoa que quer destruir você? Não, ele quer ganhar. Ele quer destruir aquele que está à frente para ganhar aqueles que estão lá embaixo. Está entendendo, Margarete? Você pensa que ele não quer. A primeira coisa que Satanás quer, meu amigo, é derrubar o líder da igreja, o pastor da igreja. Porque ele derrubando o pastor, ele derruba todo mundo. O que o diabo quer é fechar as portas. Porque fechando as portas, ele acaba com a esperança de todo mundo. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Eles vão te prometer coisas. Eles vão falar coisas lindas para você. Mas não escute. É coisa satânica. É coisa do diabo. O diabo, ele não vai dar coisas ruins para quem quer pecar, não. Ele vai dar coisas boas. Ele vai oferecer coisa que agrada a sua carne. O diabo não vai vir aqui e falar: ora, vai orar, irmão, vai buscar Deus, vai trabalhar. Não. Ele vai te prometer o fundo e vai te prometer o oculto para você. Para que você largue da casa de Deus, para que você largue de fazer a obra de Deus,
Damasco. E ele disse: você saiu agora, eu te dou tudo. É mentira do diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. Quem crê nisso, irmão? Aleluia. Depois das promessas, os príncipes que estavam negociando ali no versículo 37, da qual foi lido, ele disse assim: então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo Sebna, o escrivão de Joás, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com veste rasgada. Eles fizeram saber a palavra de Rabsaque. Olha só. Então os judeus, quando ele tinha um problema, uma dificuldade, alguma afronta, a primeira coisa que ele faz é rasgar a veste. Jó, quando estava naquele lugar, a Bíblia diz que os filhos dele morreram, eles rasgaram as vestes. A Bíblia diz que Jacó, quando ouviu que José tinha morrido, apesar que foi mentira dos irmãos, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. A palavra do Senhor diz que quando Jesus está perante, aleluia, ao sumo sacerdote, e ele diz que ele era o Filho de Deus, que ele era o rei mesmo. Então o sumo sacerdote rasga a sua veste. Quem está entendendo, irmão, da glória a Deus? Era momento de oração, de humilhação. Era um momento que o povo estava se humilhando. O rei, então, depois que ouviu aquilo, quando Ezequias ouviu isso, versículo capítulo 19, a Bíblia diz que ele rasgou as tuas vestes. O próprio rei, ele rasga as vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Levante a mão da glória a Deus. Nas tuas dificuldades, não é para ficar chorando de um lado, chora para Deus, aleluia. Nos teus problemas, venha para a casa do Senhor, aleluia. Dobra o teu joelho, vamos dobrar o joelho diante do Senhor, para que Deus venha mudar essa situação, para que Deus venha intervir na nossa vida. A Bíblia diz que ele foi orar, que ele foi buscar, ele rasgou as vestes. A palavra do Senhor, eu quero ir mais rápido aqui. A Bíblia diz que então ele se encontrou a Isaías. O profeta Isaías se apresentou, e a Bíblia diz no versículo de número 6 do capítulo de número 19, Isaías disse: assim diz o rei ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com os quais aos servos do rei da Síria me afrontaram. Sabe o que Isaías está dizendo? Não temas. A palavra não foi contra você, a palavra não foi contra o seu reinado. Ele afrontaram foi a mim. Quem está falando é Deus, aleluia. Deus está falando através da boca do profeta, aleluia. É eu que estou irado, é eu que fui afrontado. Ai daquele que mexer nas meninas dos olhos do Senhor, ai daqueles que mexer contra a igreja do Senhor. Levante a mão e adora o Senhor. Te prepare, porque os teus inimigos vão pesar a lona. Te prepare, porque Deus vai agir. Receba! Aleluia! Ai, às vezes não precisamos de uma campanha. Eita, às vezes precisamos. A palavra diz que a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes não basta somente Isaías falar um pouquinho, mas a Bíblia diz que Isaías então vai diante do rei e vai o quê? Confortar o rei Ezequias. A Bíblia diz no versículo de número 20 do capítulo 19 que Isaías então, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Olha o que Deus está falando, eu te ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém
lavei, diz o Senhor, e bebi águas estrangeiras com as plantas de meus pés, segui todos os rios do Egito. Não ouviste que já há muito tempo planejei isto, já desde os dias da antiguidade, ou tinha planejado. Sabe o que Deus está falando? Quem planejou tudo isso foi eu. Levante a mão da glória a Deus. Aleluia. Deus exalta quem Ele quer exaltar. Deus abençoa quem Ele quer abençoar. Agora, porém, faço acontecer. Eu quis que tu reduzisse as cidades fortificadas a montões de ruína. Olha que Deus está falando, foi eu, não foi tu não. Aleluia. Por isso, os moradores dela, sem força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a erva verde, ou capim dos telhados, ou trigo queimado, antes de crescer. Eu, porém, conheço o teu assentar, diz o Senhor. Eu, teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim, por causa do teu furor contra mim, e por a tua revolta subiu até os meus ouvidos, porém o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Mas no terceiro ano plantai e colhei, plantai vinhas e colhei os seus frutos. E o que escapou da tribo de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes, pois debaixo dará fruto para cima, pois a Jerusalém sairá do remanescente, diz o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Deus falando ao profeta, falando que Ele é Deus que vai trazer aquele que estava preso remanescente de volta. E olha o que Deus fez, irmão, presta bem atenção. Olha o que Deus falou. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade. Olha o que Deus está falando. Ele não vai entrar nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerca contra ela. Olha o que Deus está dizendo, meu querido irmão. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Eu defenderei esta cidade para entrar, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Deus está dizendo, é Ele que te livra do laço do passageiro, é Ele que te livra da maldade, é Ele que te livra. Ele está colocando a tua palavra. Quem está entendendo isso vai receber a proteção de Deus agora. Vai receber a proteção de Deus agora. Por este ano receberá a vitória, vai semear. Pelo segundo ano virá crescer a promessa de Deus. Mas no terceiro ano vai colher o melhor da terra, vai receber o melhor da terra. Glória a Recebam da parte de Deus agora. Recebam da parte de Deus agora. Deixa Deus trabalhar, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deixa Deus trabalhar na tua casa, na tua família. Não tema, diz o Senhor. Aleluia. Quem está tratando no teu coração é Deus. Quem está tratando no teu coração é
está pelejando. Deus está pelejando por você agora. A última palavra ainda é de Deus. A última palavra ainda é de Deus. Shadabaia, Shandei, Bedei, Calaba, Comandar. Decanta, decalaba. Para o teu irmão assim, não é amanhã, não é daqui a um ano, não é daqui a 2, 10 anos, não existe aquele hino, o Senhor vai falar amanhã, não, o Senhor está falando agora. Levante a mão que está entendendo. Olha o que Deus fez na vida do rei Ezequias, olha o que Deus fez na vida dele, preste atenção, versículo de número 35 do capítulo de número 19, olha o que Deus fez, preste atenção. Naquela mesma noite, eu disse naquela mesma, fala com o teu irmão, é hoje, é nessa noite, aleluia, é nesta mesma noite, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento do Sírio 185 mil deles. Olha o que aconteceu, não precisou Jesus falar um exército, não, um anjo só, vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que ele feriu no arraial dos assírios 185 mil soldados. Naquela noite foi morto pelo um anjo só. Levante a mão da glória a Deus, aleluia. Levante a mão, adore o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Deus vem, Deus abate, Deus abate. O nosso Deus é Deus de amor, mas também de justiça, aleluia. E Deus, ele traz a tua ira, porque quem mexeu com você, mexeu com ele. Quem mexeu na tua família, mexeu com Deus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Ninguém mexe na igreja e sai ileso. Ninguém mexe e sai ileso, porque Deus age, ele age na tua vida. Olha o que Deus faz. Foi falado aqui: preparo a mesa na presença dos meus inimigos. Sabe o que Deus falou lá no céu? Destrói todo o exército desse camarada aí. Ele nunca mais vai abrir a boca para falar. Vou colocar a mão só no teu nariz. Está falando besteira demais. Faz o seguinte: mata tudo, mas não mata ele não. Por quê? Porque ele vai ter que ver quem é o Deus do meu povo. Levante a mão da glória a Deus. Ele vai ter que ver quem é o Deus verdadeiro. Levante a mão da glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: eles vão ter que contemplar a tua vitória. Eles vão ter que contemplar a tua bênção. Eles vão ter que reconhecer que você é uma serva de Deus, um servo de Deus. Tem que reconhecer. Levante a mão e receba. Oh, glória! Eu já estou arrependendo. Eu estou arrependendo de pessoas passando perto de você e falando assim: essa aí é a mulher de Deus. Aleluia. Eu estou vendo, é a missionária de Deus. É o homem de Deus essa aí. Olha, não mexa não, hein? Olha aí a mulher, é o homem poderoso. Aleluia. Não mexa não, não mexa não. Não mexa não. Aleluia. Versículo 36. Assim Senaqueribe, olha só, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu, voltou e ficou em Nínive. Ele viu e ele disse: deixa eu voltar. Deus falou que ele ia voltar. Deixa eu voltar. Pensa, irmão, no rei que achava que era um poderoso, saiu embaixo, cabeça baixa, o rabinho entre as pernas,
e voltando para a tua cidade, e voltando para a tua casa. Quem está entendendo isso, dá glória a Deus, aleluia. É voltando, mas calma aí que o dele está sendo colocado. Deus está preparando também o julgamento desse rei. Falou demais, Margarete. Deus não vai poupar, mas Deus vai permitir que aqueles que estão ao lado dele sejam o feitor da morte do rei. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 37. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu deus Andrameleque, e Cereze, seus filhos, o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará, e está em Radom, seu filho reinou em seu lugar. Então os próprios filhos mataram o pai, os próprios filhos mataram o rei. Porque apóstolo, porque ainda que Deus quisesse matar, Deus não queria matar ele. Deus permitiu que os filhos dele o matassem. Está entendendo esse mistério, não? Ah, pastor, mas aí você está muito irado. Eu não, quem está é Deus aqui na palavra. Eu apenas estou sendo o porta-voz da palavra de Deus. E digo para ti, não temas. Deus cuida dos teus. Deus cuida dos teus filhos. Deus cuida da tua família. Pastor, mas se Deus quiser levar, que esteja nos braços de Deus. É melhor estar com Deus do que estar com o diabo. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. Meu pai hoje ou amanhã vai fazer uma cirurgia. Ele está com câncer. Vou orar. Estou orando. Eu creio que Deus vai dar a vitória para ele. Mas se não der, e Deus quiser levar, o que eu posso fazer? Preguei várias vezes para ele. Falei várias vezes a palavra do Senhor. Muitas das vezes ele assistiu aqui, sendo que não é crente, e não gostava que falasse de Deus para ele, mas ele assistiu o culto que eu via. Eu creio que Deus está trabalhando no coração dele. Quem está entendendo, irmão? A minha função é rasgar a veste e orar. A minha função é fazer igual Davi, Margarete. Orou, jejuou, não comeu enquanto aquela criança, o primeiro filho de adultério dele, estava vivo. Mas depois que o filho morreu, ele sentou na mesa e foi se alimentar. Aí perguntaram para ele: por que agora você está se alimentando e morreu? Pois é, porque enquanto estava vivo, eu orava e chorava. Mas agora que o Senhor permitiu que fosse, eu vou comer. Amém, irmão? Que seja feita a vontade de Deus. É Deus que está trabalhando, não é nós. Eu creio que Deus é poderoso para confrontar ou até mesmo confortar os corações, porque não é fácil perder um ente querido, não é fácil perder a gente que está de pé. A Bíblia diz: olhe para que não caia. Então aqueles que estão de pé, ore, busque, para que Deus venha confortar os corações, porque nessas festas, nem para todo mundo foi festa, nem para muita gente foi festa. Hoje nós estamos vendo aí esse governador, esse presidente do... Eu não ia falar nada não, falo para minha esposa: por que você não fala? Não, eu gosto de falar da palavra de Deus. Amém? Mas foi falado aqui, Maduro. Ele estava tão maduro que caiu da... Desculpa falar isso. Ele estava tão maduro que caiu da árvore, irmão. Caiu, e aí, porque tudo que eu falo, eu posso levar você a se alegrar ou você a se entristecer. Então, muitas das vezes é melhor falar da Bíblia. Mas esse Maduro matou muita gente. Não vou dizer que aquilo que os Estados Unidos fez era certo, mas nenhum deles ali está certo. Eu só vejo o meu querido irmão orar pelo mundo, pela paz do mundo. Por quê? Essa guerra pode chegar no Brasil. É a guerra entre os comunistas contra a direita. Quando eu falo direita, eu não estou falando de Bolsonaro. Não estou falando de Bolsonaro.
é que tem duas esquerdas, e nem a esquerda estou falando do Lula. Estou falando que tem duas posições, aonde estão se gladiando, estão brigando, e quem sofre é o povo. Mas tudo isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Não precisamos ver jornal, porque a Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Quem está entendendo da glória a Deus? Nós apenas temos que estar aqui como o rei Ezequias. Se levantou um exército numeroso, mas ele, quando reconheceu e foi buscar a Deus, porque ele já buscava, ele apenas reinava, não deixava que as idolatrias continuassem, mas não buscava. Quem está entendendo, irmão? O que adianta nós, eu falo você, estou falando nós, falar mal das pessoas que estão na idolatria fazendo isso? Para nós falarmos, nós temos que orar. Porque nós não abrimos a nossa boca só para criticar. Porque para criticar tem bastante. Para falar da minha vida tem um vizinho do lado. Quem está entendendo da glória a Deus, irmão? Então eu preciso só de buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nenhum mal chega. Por isso que eu quero orar. Vamos ficar de pé, você que pode. Aleluia. Apresente o meu pai, apresente a família da Célia, em nome de Jesus. Apresente. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te louvo. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. Pois tu és o Deus que peleja nossas pelejas, batalha nossas batalhas. Assim como eu falei de Ezequias, rei de Judá, assim, meu Pai amado, eu estou orando também ao povo, a família da Célia, que perdeu um ente querido e que está com o coração dilacerado. Eu sei que o Senhor conforta o coração, levanta, não deixa cair. Ó Pai querido, Pai amado, eu te peço, cumpra esta família com o teu poder, com a tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, pelo meu pai Sebastião Lopes da Silva, que vai passar por uma cirurgia, Senhor. Que as tuas mãos estejam, meu Pai amado, nas mãos dos médicos, e que o Senhor possa fazer um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tu és o Deus poderoso. Levante a mão da glória a Deus enquanto eu vou orar. Coloca o hino de jovem enquanto eu vou orar. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. Vai abençoando o teu povo, vai abençoando a tua igreja agora, vai abençoando, quebrando todo laço, quebrando. Eu oro, meu Pai, também para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão caídos. Meu Deus, abençoa, levanta, quebra todo jugo, quebra todo mal agora, em nome de Jesus Cristo. Receba a unção de Deus agora, receba coragem, receba fé. Na hora da angústia, clame ao Senhor e Ele vai te responder. Louvado é o nome do Senhor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Receba a unção, 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 receba o poder de Deus agora, 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 olha aí, eu já ouço o barulho do céu, eu já ouço o trabalhar de Deus, e os anjos agindo de forma poderosa. Os 185 mil assírios vão morrer, vão perder a vida, porque quem peleja por você é Deus.
Deixa Deus te usar. Deixa Deus operar. Arabaia Sandarábia. Deixa Deus operar. Decanta da baia somando de fácia. Levante as mãos para o céu assim. Levante as mãos para o céu. Quero lembrar. Terça-feira nós temos culto. Quarta-feira nós temos culto à tarde. Quinta-feira nós temos culto. Sábado, culto das irmãs. Domingo, ceia do Senhor. Amém? E na semana que vem começa a grande campanha das 13ª Casa de Israel. Em nome de Jesus. Para quem quer receber bênção, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Que a graça do Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre os nossos corações, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, amém. Está terminado. Deus abençoe, vai em paz, em nome de Jesus.